Eu sou Márcia Schwindt, terapeuta homeopata, também terapeuta Ayurveda, e já há muitos anos, na clínica Bem-Estar e Equilíbrio, eu costumo tratar pessoas que têm a síndrome do coração partido, ou que vêm com esta síndrome, também conhecida como cardiomiopatia do estresse, ou síndrome de Takotsubo. É um fenômeno bastante doloroso. Após a perda, seja por morte ou separação, um trauma importante na área dos relacionamentos, uma situação de desastre, fatalidade, uma surpresa negativa, inesperada, muitas vezes gera a produção de hormônios como adrenalina que afetam o músculo cardíaco. Então a pessoa ela realmente sente uma dor no coração. É uma sensação similar, inclusive, a um infarto. Se não tratado, dependendo do grau, da intensidade, que dura de 7 a 30 dias, mas em algumas pessoas o fenômeno é tão grave que pode levar, em raros casos, mas existem, à morte. Então, hoje cuidar do coração, principalmente das questões ligadas à afetividade, é de fundamental importância, porque o coração ele também é um órgão que tem uma memória, tem uma série de redes neurais que propiciam, seja uma compreensão, um entendimento dos fatos, das circunstâncias, das pessoas, como não. E uma vez afetado, gera uma série de sintomas como taquicardia, angústia, náuseas, vômitos e uma série de fenômenos não somente físicos, mas ansiedade, depressão, transtornos alimentares, uma série de fenômenos que muitas vezes não tratados, não diagnosticados, se tornam trabalhosos, dificultosos. Termos a compreensão e o entendimento de expectativas frustradas nem sempre é tão simples. Nos propomos a iniciar o nosso dia com base no não julgar tanto assim, desenvolvermos empatia, compaixão, misericórdia para com as pessoas, mas tão logo uma situação nos pega de jeito, nos sentimos afetados. Não raro uma situação de expectativas, de sonhos, de confiança, ela ocorre minando a nossa confiança, seja na pessoa, seja na própria vida, nos sentimos profundamente abalados, machucados, feridos. As feridas do coração são de várias intensidades. Não cabe a nós mensurá-las. É impossível mensurar a dor de alguém que perde um ente querido, que perde um filho, que o filho é sequestrado, após um golpe até financeiro, a perda por uma traição, no momento onde a pessoa se sentia vulnerável, nem sempre é tão fácil. Isso causa impactos profundos na alma. Existem almas que sangram e doem, mesmo após um fato, um acontecimento, uma perda ter ocorrido há 10, 20, 30, 40 anos atrás, como se fosse hoje. Há uma tendência em nós para superar a dor de embrutecer a área dos sentimentos, de fechar o coração, de nos isolarmos, inclusive, da própria vida, mas ao fechar a ferida, ela não drena. Ao fechar, nós estamos dificultando essa cicatrização. Então, por mais que doa, mantenha o seu coração aberto. Tenha fé, acredite em Deus. Busque, sobretudo, uma ajuda terapêutica. No meu trabalho dentro da homeopatia, eu me especializei exatamente em transtornos por afetividade, porque sei o quanto isto dói, não somente como terapeuta, mas como alguém que vivenciou
alguma das experiências de separação. Sei o quanto muitas vezes, independentemente da sua idade cronológica, isso nos pega de jeito, isso nos tira o chão, isso nos abala de um grau tamanho que muitas vezes a depressão é a única saída. Pensamentos intrusivos, pensamentos, ideações suicidas, muitas vezes ocorrem. Ou também, muitas vezes, o paciente, nós mesmos apresentamos a síndrome do pânico, os transtornos por antecipação, porque parece não ser tão confiável ficarmos no momento presente. A mente sempre vai querer te levar para o futuro, porque e se num universo onde não temos seguranças e garantias de nada, nós temos Deus. E nós precisamos entender que essa força vem do Deus que há em nós. Potencializar essa força divina em nós, permanecer com o centro de força, centro de energia cardíaco aberto, para receber do universo e das pessoas que verdadeiramente nos amam. Porque se existem perdas, se existem danos, juntamente com essas perdas, também Deus sempre coloca pessoas bondosas, ajuda, recursos para que possamos nos recuperar e nos fortalecer e nos reerguer. Então, ao invés de ficar naquela curva, naquele obstáculo da estrada, nos lastimando, de olho grudado no fato, no incidente ou naquela pessoa do passado que nos traiu, nos enganou ou que por uma situação do destino foi para um outro plano da vida, precisamos cicatrizar, drenar esta fístula, esta pústula. Mesmo que a drenagem seja um processo cirúrgico, resolutivo e doloroso talvez, nós precisamos curar. Porque não estamos aqui para sofrer eternamente. Deus nos quer bons. E essa bondade que muitas vezes nos comprometemos a ter com o outro, precisamos entender que ela deve partir de nós. E a partir de nós, esses atos de bondade, de acolhimento, de fortalecimento do nosso eu superior, nos trará condições de curarmos as feridas e as chagas das outras pessoas. Há muito valor no altruísmo, claro, há muito valor em buscarmos ajuda espiritual, mas há muito valor em você se voltar os olhos para você e se acolher. E se perdoar se você ficou nesta curva do caminho por meses, por anos a fio. É importante se perdoar por ter sido traído na sua confiança e na sua expectativa. Porque parece mais fácil nós perdoarmos os outros, mas o quanto é difícil perdoarmos pelos maus tratos que infringimos a nós mesmos, pelo descaso com que lidamos com a nossa própria dor, com o tempo em que nos colocamos para baixo e não nos sentimos merecedores de recomeçar, de renascer. O quanto precisamos nos perdoar pelo descaso que tivemos após um trauma, uma perda, com recuperar sonhos, propósitos novos de vida. Nos perdoarmos pela inércia, estagnação e pela escuridão que muitas vezes nos chafurdamos em virtude da nossa própria dor. É inevitável passarmos pela experiência da frustração de expectativas, pela perda, pelo desapontamento. O próprio Cristo, antes de ir para a cruz, foi negado por Pedro, traído por Judas, sem ter nada a expiar. A nossa existência na Terra é uma existência de provações. Existem medicamentos incríveis, os portadores de luz, dentro da homeopatia, que acendem a luz da alma para que ela se anime, se reerga, confie novamente em Deus, em si, e naturalmente estas ondas se propagam e recuperamos a confiança nos outros também. Existem medicamentos que, numa situação de luto,
por traição, por perda afetiva, no caso separação, ao administrarmos alguns medicamentos que tratam esse transtorno por afetividade, conseguimos ter uma compreensão mais clara, um discernimento melhor da vida, da situação, da limitação do outro, porque muitas vezes nós sofremos muito mais pelo amor que nós não nos demos ao longo de um relacionamento, pelos fenômenos de autotraição, porque quantas vezes falamos sim querendo dizer não, quantas vezes houve uma linha tênue entre tolerância e conivência com o erro alheio, e essas nossas traições geraram a atração de que o outro também nos traísse. Então, recuperarmos essa nossa autenticidade, a nossa fidelidade aos nossos princípios de vida, entendermos a individualidade, a limitação do outro e pararmos para pensar se essas características combinam, não combinam, se é possível e se há como ter uma relação harmoniosa, porque quantas pessoas entram já numa relação abusiva, destrutiva ou viciosa? Todos os parâmetros apontam para perigo, ameaça, ciúme, raiva, possessividade, infidelidade, mas quantas vezes ignoramos esses sinais, sempre acreditando que comigo ele será ou ela será diferente. Nós precisamos dar uma chance. Eu confesso, há que se dar chance às pessoas e à vida, mas ignorar parâmetros, não analisarmos hoje o currículo das pessoas antes de contratá-la no nosso coração, permitirmos que essas pessoas realmente conquistem a nossa confiança antes de darmos essa confiança, como diz, a torto e a direito, sem análise de currículo, sem esforço nenhum da própria pessoa em reverter os sinais, talvez seja um engano. E nós estamos aqui na Terra para descerrarmos aqueles véus de Maia, que são os véus da ilusão, que nos prendem a expectativas irreais, que nos prendem ao vitimismo, ao coitadismo, que nos prendem também a uma falta de amor próprio que gera a atração justamente de pessoas que irão nos machucar, nos ferir e, consequentemente, dilapidar a autoestima. Mas estamos aqui para garimpá-la novamente, para acender um homem novo, uma mulher nova. Tinha uma música, muitos anos atrás, o filme Tieta, que venha essa nova mulher de dentro de mim, que venha esse novo homem de dentro de você, um homem mais experiente, uma mulher mais experiente, remoçada e renovada. Lembrarmos da figura da Fênix, que num determinado momento ela precisa retirar, arrancar todas as penas que estão caindo para ressurgir mais forte, mais vigorosa, plena, jovial. Entender que uma poda de uma planta, de uma flor, de uma vegetação só torna aquilo mais forte. Percebermos que todos nós, muitas vezes, precisamos passar pela porta estreita do sofrimento, mas esse sofrimento ele só tem uma função, que você se torne melhor. Agora, aquela pessoa que passou pelo sofrimento, pela perda, pelas frustrações, pela síndrome do coração partido e se tornou mais amarga, mais desconfiada, mais reticente, mais amargurada ou rancorosa, ela não entendeu a finalidade do sofrimento, que é lapidar as arestas da nossa personalidade e nos tornar melhores do que quando aqui chegamos. Então, estagiar neste sofrimento que se tornou desnecessário porque, como diz a frase, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, é de fundamental importância.
novamente recuperarmos a alegria de viver, acalmarmos essa adrenalina para que ela não nos faça tão mal, adotarmos hábitos de qualidade de vida, buscarmos uma ajuda terapêutica, uma ajuda medicamentosa, porque muitas vezes a pessoa ela sabe o que ela precisa fazer, acordar de manhã, jogar-se numa academia ou numa caminhada, mas às vezes ela não consegue. E não é somente a proteção da família ou um amigo que passa a mão na cabeça, ela precisa de endorfinas, neurotransmissores, remédios, uma alimentação que forneça ógena, como diz na medicina Ayurveda, que é energia para o corpo e para a alma. Então, conectar-se com a vida novamente, com Deus. O sofrimento da dor, da síndrome do coração partido, ele é real. Ele se torna físico, ele é pungente. Existem muitas dores nos recônditos das almas humanas. Muitas vezes essas dores são até resquícios de tragédias, de catástrofes afetivas de vidas passadas. É possível você conhecer hoje até uma criança e ela ser lastimosa, queixosa, desconfiada, carente, porque esta memória ela não se apagou. Mas tratá-la com um diagnóstico precoce para que essa fragilidade ela se torne a força dela desde que bem direcionada, conduzida. A síndrome do coração partido levou jovenzinhas da Idade Média à morte por não ser permitido casar com esta ou aquela pessoa. Tantos filmes abordaram isso, mas havendo uma queda da imunidade pela depressão, doenças oportunistas surgiram numa fase onde os diagnósticos ainda eram parcos e os tratamentos não resolutivos. Vamos fazer a prevenção do coração partido. Vamos fazer um trabalho de perdão, de auto-perdão, de liberação de toda a dor que está no coração para que este músculo cardíaco novamente se sinta forte. Eu convido você a conhecer o meu trabalho na Clínica Bem-Estar e Equilíbrio, onde eu, doutora Márcia Schwindt, atuo como terapeuta integrativa com homeopatias, florais, fitoterápicos, juntamente com a minha filha Priscila Schil, endócrino pediatra antroposófica. Mas também convido você, no dia 1º de outubro, agora, deste ano, 2025, será uma quarta-feira, a estar comigo neste dia onde se comemora o perdão dos judeus. Yom Kippur, nós estaremos juntos a partir das 9 horas da manhã, numa cerimônia de perdão. Estaremos dentro de uma alimentação à base de frutas, adornada com flores, para que seja um dia de purificação do seu coração, um dia de renascimento espiritual. Este dia é um dia considerado bastante importante para os judeus. E eu convido você a estar comigo neste dia. Então, vamos recuperar a nossa vida, trazê-la de volta, oferecer um coração puro, sereno, tranquilo para Deus cuidar. E a partir deste dia de liberação, de perdão, nós recuperamos a nossa identidade, o nosso DNA energético e espiritual, e dessa maneira as coisas boas, a prosperidade, a saúde, o amor chegará até nós. Estamos então te convidando, estaremos juntos no dia 1º de outubro, e o meu convite também, nos acompanhe pela Rádio Vibe Mundial, todos os sábados às 8h30 da manhã, também aos domingos, na rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior, 11 horas da manhã, o programa Amorosidade. Estaremos juntos pela graça de Deus.